Então, vamos lá. O que é a fluidoterapia? Gente, a fluidoterapia basicamente é um tratamento de suporte, tá bom? Então, quando o pessoal fala, vou fazer a fluidoterapia, a gente está fazendo um suporte para o paciente, tá bom? Ela é auxiliar, tá? Ela é uma coisa que ela dá, como o próprio termo diz, ela suporta o paciente e dá condições para que seja resolvido o problema que o paciente verdadeiramente tem. Qual o objetivo da nossa fluidoterapia? Primeiramente, expandir a volemia. O que é expandir a volemia? Aumentar o volume dentro dos vasos sanguíneos, ok? Corrigir desequilíbrios hídricos e eletrolíticos, ou seja, aquele paciente que está com pouca água correndo pelo corpo e que ele perdeu sódio, potássio, cloro, fósforo. Então, a gente corrige tudo isso na nossa fluidoterapia, ok? O objetivo da fluidoterapia também é suplementar calorias e nutrientes. De que forma? A gente vai colocar ali na nossa fluido de manutenção alguns nutrientes. Sei lá, colocar ali vitaminas do complexo B, animais hepatopatas, a gente pode colocar alguns aminoácidos, né? Aquelas coisas que a gente vai colocando para ajudar na suplementação, né? Filhotes que estão hipoglicêmicos, ou animais que têm insulinomas, a glicose. Então, a suplementação da fluido inclui isso aí. E são auxiliar, a fluidoterapia também tem como objetivo auxiliar no tratamento da doença primária. Então, isso é muito importante, tá, gente? Toda vez que a gente lança a mão da fluidoterapia, a gente tem que pensar que ela é um suporte para que a gente resolva a doença primária, tá? Então, aquela história que fluidoterapia resolve problemas de doenças, né? Isso não é verdadeiro. Então, como eu já vi aí gente falando que tem pacientes nefropatas, ou que tem gatos nefropatas, ou estudantes de veterinária, não entrem já com conceitos errados. Fluidoterapia não resolve problema nenhum. No caso, principalmente, um problema que todo mundo acha que resolve com a fluidoterapia é a nefropatia crônica. Ou seja, fluidoterapia não resolve doença primária. É um tratamento de suporte, tá bom? Então, já é a primeira dica importante dessa aula de fluidoterapia é essa. Muita gente acha que trata doença renal com fluidoterapia, e isso não é verdadeiro. A fluidoterapia é auxiliar do tratamento da doença primária, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Depois que a gente viu os objetivos da nossa fluidoterapia, a gente tem que entender como é que são os líquidos dentro do nosso corpo, para que, dos nossos pacientes felinos, para que nós possamos corrigir, a gente tem que entender como é que é o equilíbrio normal, para que a gente possa depois, quando tem a perda, saber como corrige, tá? Então, a gente vai pensar aqui. Como é que é a distribuição de fluidos no corpo? Um gato adulto, 60% do peso desse gato é água, tá bom? Isso em média, 60%, tá bom? Por quê? Porque a gente vai ter o gato obeso, a gente vai ter um gato mais magro, então tem essas variações. No filhote, em torno de 80% do pezinho dele é água. Por isso que, aí já vai mais uma dica, por isso que quando nós temos um filhote, tipo um neonato, que entra naquela tríade, né, do recém-nascido, né, que é aquela tríade que é hipoglicemia, hipotermia e desidratação, o risco é tão grande e ela é muito importante. Por quê? Se ele 80% do corpinho dele é água e ele está desidratado, ele perdeu água, né?
ele perdeu fluido, o risco de vida é iminente, tá bom? Então, por isso que a desidratação e a perda de fluido no filhote é tão importante, porque ele tem 80% do pezinho do corpo dele água. E um gato adulto, médio, gato adulto com peso legal, que não é a maioria dos nossos pacientes, porque a maioria dos nossos pacientes tende a ser um pouquinho com sobrepeso, 60% é água, ok? Desses 60%, como é que isso é distribuído para a gente depois entender como ocorrem os tipos de desidratação e como é que a gente vai ter que intervir para a correção disso? Tudo bem? 40% desse líquido fica no intracelular. Então, as nossas célulazinhas ficam com 40% de todo esse 60% aí de água. 20% restantes está no meio extracelular, que vai ser o interstício. O que é o interstício? Para vocês entenderem, né? Porque a gente fala do interstício, mas tem gente aí que é estudante, né? Eu quero que ninguém fique boiando. O interstício é aquela regiãozinha que liga as células, tá? Resumidamente, falando a grosso modo, tá bom? É aquela regiãozinha ali, é o interstício. 15% está ali no interstício e 5% vai ficar no nosso plasma, tá bom? Então, 60% do peso total do nosso gato normal é água. 40% no intracelular, 20% fora. Desses 20%, 15% no interstício e 5% no plasma. Então, aí a gente tem líquido intracelular e líquido extracelular, tá? Que isso a gente vai falar mais para frente para vocês entenderem os tipos de desidratação. Ok? Vamos continuar. Como o organismo normal do gatinho recebe água, um gatinho saudável e bom, bem, né, que tá legalzinho, não tem nenhuma doença, ele vai ingerir o volume de água normal. Lembra que eu falei que gato bebe pouca água, tá bom? Então, ele vai ingerir entre aspas. Por isso que eu coloquei aqui, que a água contida em alimentos também. Porque o nosso gatinho, que come só comida seca, lembra que quem não estava nas outras aulas, eu vou citar para que vocês entendam. Gato que come comida seca só tem 10% de água. Então, por ter só 10% de água, o que acontece? Esse gato, num estudo feito pela Purina, teria que ingerir 250 ml de água para cada 10 quilos de peso de gato. Deu para entender? Então, se o nosso gato come só comida seca, ele vai ter um desequilíbrio hídrico, porque na natureza ele comeria um rato que tem uma média de 70% de umidade no corpo, tá? Então, esse gato que come só comida seca, ele vai precisar beber pelo menos 250 ml de água para cada 10 quilos de peso. Quando a gente sabe que o gato não é um bebedor de água, quando tem dificuldade, a gente tem que lançar mão de tentar dar comidas úmidas, porque comendo comida úmida vai ter uma necessidade de meio a 1/3 deste volume total de água, que é os 250 ml de água para cada 10 quilos de peso, tá bom? Outra forma de adquirir água é a água metabólica, que ela é produzida pela oxidação de carboidratos, lipídios e proteínas. Quando você tem um metabolismo desses carboidratos, lipídios e proteínas, você também forma um pouco de água, tá? Então, o gatinho vai adquirir água ingerindo água no alimento, de preferência úmido, e água metabólica, beleza? Vamos continuar. Como ocorrem as perdas normais de água? A gente tem 2 tipos de perda de água que ocorrem no corpinho do gato. No cão também, mas eu estou falando, a nossa aula é virada para o gatinho, tá? Então, só para vocês entenderem. A gente tem a perda imperceptível, que é, por exemplo, através de respiração. Numa febre, numa hiperventilação e na atividade física, vai perder mais, tá? Então, na transpiração, é imperceptível também. Eu coloquei respiração como um exemplo, mas a transpiração também é uma perda imperceptível, tá?
A respiração, o gato, quando está com muito tenso, está muito nervoso, está hiperventilando, ele abre um pouquinho a boca, é até perigoso quando ele chega nessa condição. Se ele está exposto ao sol, tipo, vai vir para a nossa clínica num dia muito quente, na caixinha de transporte, ele vai ficar hiperventilando, ele vai perder água também. Tá bom? Então, quando a gente for fazer a nossa avaliação ali de hidratação na consulta, a gente não pode esquecer desse detalhe, que tem perda imperceptível. Não precisa ter urinado, defecado, tido vômito, diarreia. O nosso paciente, por exemplo, nefropata, que é um pouco desidratado, a gente tem que orientar o nosso cliente um horário que não é muito quente, não demorar muito para chegar na clínica, lançar mão de formas para manter ele calmo. Para quê? Para que ele não tenha essas perdas imperceptíveis muito significativas, para que ele não fique mais desidratado e para que a gente tenha parâmetros reais na hora da nossa consulta, tá bom? Mais uma dica aí, anota aí. E temos as perdas perceptíveis. Quais são elas? São aquelas que a gente consegue mensurar. São as perdas do trato gastrointestinal, urinário, tipo vômito, diarreia, xixi, cocô, tá bom? Hemorragia, poliúria. Então pode ter coisa fisiológica, perda normal fisiológica, que é tipo xixi, cocô, tá bom? E perda patológica. Vômito, diarreia, hemorragia, poliúria nas doenças como diabetes, como insuficiência renal crônica, tá bom? Então, são perdas que a gente consegue mensurar. E isso é importante para que a gente leve em consideração quando tem que repor líquido em animal desidratado, tá bom? Vamos continuar. Como é que a gente vai avaliar um paciente para fazer fluidoterapia, tá bom? Então, chegou um paciente na clínica e aí eu vou pensar em fazer uma fluidoterapia. Quando eu penso em fazer uma fluidoterapia, já começa daí, tá bom? Então, quando eu faço a consulta e eu vou fazer a avaliação desse paciente, do histórico. Então, o tutor vai virar para mim e falar, Paty, olha, tá vomitando há 2 dias, ou chegou atropelado com hemorragia, ou esse paciente tá tendo vômito pra caramba, ou ele tá tendo diarreia, ou ele tem uma doença crônica, tá? Como diabetes, como a doença renal crônica, sabe? Então, nesses casos, eu vou tá com uma febre muito alta, tá bom? Então, aí, a gente, nesse histórico, vai pensar na fluidoterapia. Eu vou fazer exame físico, eu vou medir a temperatura, eu vou fazer vários exames, que eu vou falar aqui do lado para vocês, para que a gente possa avaliar os graus de desidratação e pôr numa tabela isso, tá bom? Vou lançar mão de exames complementares, que vão me caracterizar a desidratação, que eu vou explicar para vocês também. Hoje, falando de desidratação, hipovolemia e desidratação. Vou explicar isso, a diferença também. Aí, eu vou avaliar o grau de hidratação desse paciente, perfusão tecidual e volume de fluido perdido, porque eu vou falar com a pessoa. Quantos vômitos teve? Quanto foi? Quanto está urinando? É muito volume urinário, não é? Está urinando, doutor, urinou 10 vezes hoje. Teve 15 diarreias, né? Um modo assim que eu vou avaliar a perda desse paciente, olhando também a condição dele, tá bom? Aí, dentro desse exame físico que eu falei, eu vou olhar o quê? Qualidade e taxa do pulso. Eu vou na minha femoral, né? Vou colocar minha mão para estudantes de veterinária explicar como é que eu vejo o pulso. Eu pego o membro posterior, tipo a coxinha. Normalmente eu encaixo a coxinha tá aqui, eu encaixo a minha mão na coxinha do gato e vou ali na femoral. E vou ver a qualidade e a velocidade desse pulso. Tem que ser um pulso firme e ritmado, tá
tá bom? Compatível com a auscultação cardíaca. Então, eu coloco a minha mão lá, coloco o estetoscópio, ponho o estetoscópio no coração e o pulso tem que estar ritmado com o batimento cardíaco. E um pulso no qual eu sinta no meu dedo, um pulso forte, tá bom? Tô com a visita ilustre aqui, ó. Veio aqui me visitar. Tá xeretando a aula, gente. Então, eu vou ver a qualidade e a frequência desse pulso, a taxa desse pulso. Aí, eu vou passar para uma outra coisa. O tempo de perfil capilar, ou chamado TPC, tá? Tempo de preenchimento capilar. E você vai levantar a gengivinha e vai apertar a mucosa, tá bom? Ou apertar a parte interna do lábio. E vai ver. Isso aí tem que ficar na faixa de 2. Esse tempo de voltar. Você aperta, fica branquinho e volta, tá? Tem que ficar ali em 2. É rápido o TPC, tá bom? Ele é rápido. Um TPC normal é rápido. Se estiver acima de 2, já começa a ficar com alterações. Já significa que está um paciente desidratado. Pulso fraco e filiforme significa que é um paciente também com sinais de diminuição de volume de fluido corpóreo, tá bom? Padrão respiratório, animal que está em desequilíbrio eletrolítico, que ele está em desequilíbrio hídrico, ele vai tentar fazer compensação. Então, eles ficam taquipneicos. Então, o padrão respiratório é um padrão rápido, ok? Então, taquipneia. Eu vou falar de um outro tipo de... como se fosse um tipo de deslocamento que é tipo de desidratação, que é um deslocamento de fluido, que no caso pode ser efusão pleural, tá? Um hemotórax, um quilotórax, um hemotórax no trauma, um quilotórax num linfoma. Então, você tem um desequilíbrio de fluido no corpo que ocasiona também uma desidratação, uma diminuição do volume circulante de fluido no corpo do paciente e vai mudar o padrão respiratório. Se for uma efusão pleural, você vai ter também o som cardíaco abafado. Então, a auscultação pulmonar é importante também. Deu para entender? Bom, padrão pode estar rápido para compensação, pode estar em padrão de gangorra, que a gente fala, que é tórax e abdômen, por efusão, que pode ser um tipo de deslocamento de fluido que ocasiona uma hipovolemia, porque o líquido num trauma pode ter tido uma hemorragia no tórax, e aí o líquido está dentro do tórax por um trauma pulmonar, ou até o rompimento de algum vaso a nível pulmonar, e você vai ter uma hipovolemia, você vai ter uma diminuição do volume circulante, tá? Por um deslocamento de hemorragia. Então, isso a gente tem que avaliar no padrão pulmonar. A gente vai nos sons pulmonares no padrão pulmonar, tá bom? A gente vai olhar turgor de pele. O que é o turgor de pele? É aquele negocinho que a gente puxa a pele tem que ser sempre num local correto, entre as escápulas. Tá? Para a gente ver se o paciente está hidratado ou não, a gente vai entre as escápulas do gato, puxa a pele e solta. Não podemos deixar de avaliar que o turgor de pele, ele varia se o paciente é mais magro, se ele é mais gordo. Porque quando é gordo, a pele fica mais distendida. Então, na hora que você tem até dificuldade de puxar. Então, você tem que levar em consideração isso. O score corporal do paciente. Se é um score acima de 7, 8, que é um paciente já sobrepeso, obeso, ele vai ter um tipo de turgor de pele diferente, né? Não quer dizer que um paciente obeso não possa ficar desidratado, ele pode também, só que vai ser diferente da gente ver o turgor de pele e ver a prega da pele num paciente com peso médio, um peso normal, tá? Não esqueçam de levar em consideração isso, ok, gente? A Lorena tá falando que não entendeu o que é turgor de pele. Turgor de pele é o movimento da pele
que a gente faz dando como um beliscão nas costas do gato. A gente belisca a pele. Espera um pouquinho, eu vou pedir para minha filha fazer um favor para mim, que ela tá aqui. Pega para mim um bicho de pelúcia. Eu vou pedir para ela pegar um bicho de pelúcia, eu vou abrir a tela aqui para explicar para quem não entendeu o que é turgor de pele, tá bom, gente? Então, a gente tem padrões do turgor de pele, que é esse puxar a pele. Eu vou abrir aqui a tela. Menina, você consegue abrir minha tela aqui? Pessoal do suporte? Vou ver se eu mesma consigo abrir aqui. Não consigo. Vou pedir para elas abrirem para mim. Gente, consegue abrir minha tela? Minutinho só, tá, pessoal? Então, só explicando, o turgor de pele é olhar a velocidade que um beliscão na pele, que a gente, literalmente, é um beliscãozinho que a gente dá na pele, vai e volta, tá bom? Então, você belisca a pele do gato, na região entre as duas escápulas, aqui na região das costas, puxa essa pele para cima, como se estivesse dando um beliscãozinho. E é o tempo que demora para voltar. Isso é chamado de turgor de pele. Não consegui que elas abrissem aqui, eu vou passando e depois eu mostro assim que elas conseguirem. Então, isso é o turgor de pele, tá? Falar do padrão respiratório de novo? Posso falar do padrão respiratório. Então, isso é o turgor de pele. Turgor de pele é a avaliação de um beliscãozinho que a gente dá na pele, puxa a pele para trás e vê a velocidade que volta. Isso é avaliação de turgor de pele. Tá? Então, o paciente desidratado vai ficar muito desidratado, vai ficar que não a tenda, sabe? Tipo tendinha de acampamento, vai ficar que na tendinha de acampamento, fica assim. E demora para voltar, tá bom? É isso aqui. Então, se isso aqui fosse a minha pele, eu faço um beliscão, sobe. Estão vendo a imagem? Quando tem uma tenda e ela fica demorada, é grau extremo de desidratação. Quando eu tô aqui, eu puxo e ela volta nessa velocidade, é um paciente que não tá pouco desidratado. Quando eu puxo e ela faz isso, eu puxei, ela já desce rápido, significa que esse paciente não está desidratado. Só que eu falei que, além disso, você tem que levar em consideração o score corporal. Porque se é um paciente obeso, a tendência é voltar mais rápido porque a pele está mais distendida. Então, você tem que levar em consideração que um paciente gordo, ele vai ter uma velocidade de volta da prega diferente, porque ele está com a pele mais distendida. Então, mesmo que volte, mas se voltou já nessa velocidade média, que seria uma desidratação média para um paciente normal, pode ser uma desidratação mais grave para um paciente obeso. Oi? Ah, tá bom, tem problema. O padrão respiratório. Eu falei de duas coisas, sons pulmonares e padrão respiratório. Padrão respiratório é o seguinte, você vai olhar o gato por cima, então eu faço o seguinte, aqui tá meu gato, eu olho o gato por cima, tá? Eu fico olhando, eu paro, deixo o gato virado pro tutor, aqui é o meu gatinho de pelúcia, eu viro o gato pro tutor e vejo como é que ele respira. E vejo a velocidade que o tórax dele movimenta, tá? Eu vejo os movimentos respiratórios. Então, se o gato tá aqui, assim, tá? Isso é uma taquipneia, ok? O gato respirando muito rápido, taquipneia. O gato respira assim, tá? Ele vai respirar. O normal é esse movimento mais ou menos, nessa velocidade. Se tá assim, tá em taquipneia. Isso é um padrão respiratório, tá? Aí eu tenho um padrão respiratório que a gente chama aqui de gangorra. O que é a gangorra? Quando o tórax incha, o abdômen abaixa. Quando o abdômen aumenta, o tórax abaixa. Fica fazendo como uma gangorra, tá? Isso é comum quando a gente tem bronquite, é comum quando tem efusão. Por quê? Porque faz esforço abdominal para conseguir puxar o ar, tá? Então, faz esse movimento, tá bom? Isso é padrão de gangorra. Ocorre quando tem efusão, ocorre quando tem uma bronquite, por exemplo.
Sons pulmonares. Associado ao padrão, a gente vai olhar o som. Aquele sonzinho normal que a gente escuta respirando, né? Tipo, no esteto, é normal. Agora, tem som abafado, quando tem uma efusão que ocasiona diminuição de volume circulante, no qual a gente vai ter que intervir, que eu vou explicar lá embaixo, que é numa hemorragia, que pode ter um trauma. Caiu do 7º andar, estourou um pulmão, além de perder ar, perde sangue ali no tórax. Então, ele vai ficar com uma efusão. Naquele lugar que tem o líquido, o padrão vai estar abafado. Você não escuta o pulmão em todo o campo pulmonar. Deu para entender, gente? Você não escuta em todo o campo pulmonar. Isso é som abafado, ok? Peso corporal. Vamos passar para o peso corporal. O peso corporal é muito importante na avaliação para fluidoterapia. A pessoa fala, meu gato sempre pesou 5 quilos, doutora. Aí, daí você fala, daí ela fala assim para mim, a semana passada eu levei para vacinar e estava com 5 quilos. Aí ele passou a vomitar faz 3 dias. Eu vou lá e peso, o gato está com 4,5. Eu vou levar em consideração que esse gato, além dele ter perdido um pouco de massa por ter emagrecido, por estar 2, 3 dias sem comer, ele está perdendo fluidos e isso diminui o peso dele. Então, peso corporal é muito importante para avaliar também a perda de fluido, tá bom? Volume de urina. Se a pessoa fala, doutora, tá perdendo rios de urina, né? Tá fazendo xixi toda hora. E o xixi antes era uma bolinha que eu pegava com a pazinha, agora nem consigo pegar com a pazinha, que virou uma bolona. Era uma bolinha, virou uma bolona de urina. Ele não tá nem aguentando. Eu escutei de um gato que eu atendi essa semana, nefropata, que ele nem aguenta chegar na caixa, ele faz xixi espalhado pela casa, e volumes enormes, tá? Primeiro que ele estava com volume de fluido errado, estava com muita fluidoterapia, e segundo que é nefropata. Então o gato estava encharcado, então ele urinava onde, né, não aguentava, ele fazia urina em qualquer lugar, tá bom? Então, o volume de urina é importante. Status mental. Em choque, que é perda de fluido importante, com hipovolemia, desidratação, né, tudo junto, o gato vai estar tipo olhando para a luz, é aquele gato que não está participativo ali do que está acontecendo, tá bom? Temperatura. Por que é importante temperatura? Porque no choque a temperatura vai estar baixa, abaixo de 36, tá bom? No choque, temperatura de gato abaixo de 36 é considerado já entrando em choque, tá bom? E febre, hipertermia também leva à desidratação. Porque eu falei para você, vai aumentar aquela perda imperceptível, ok? Por causa de o corpo tentar compensar a temperatura, vai transpirando, perdendo fluidos. Proteína total. É importante a proteína total, eu vou falar mais para frente, porque dá equilíbrio nos eletrólitos, a proteína dá equilíbrio no fluido intersticial, que a gente vai falar, no plasma, né? É importante avaliar a proteína total, e eu vou falar por quê ali quando altera nos exames. O lactato é importante também, por quê? Por causa do bicarbonato, né? A gente pode ter acidose, pode ter alcalose, então é importante, porque a correção, a fluidoterapia corrige isso. Densidade urinária é importante, porque a gente pode ter densidade urinária baixa num diabético, num nefropata, então é importante, porque a gente sabe que está perdendo muita líquido, por isso a densidade está baixa. Tá bom? Ureia, creatinina, para a gente saber se a gente tem um nefropata. Eletrólitos, por quê? Porque o desequilíbrio de eletrólito dá bagunça de trânsito de fluido, e eu vou explicar para vocês, né? É um tipo de desidratação, pode acontecer também. Pressão arterial, tá? A pressão arterial é importante, porque animais com hipovolemia podem ter hipotensão arterial, então é um dado a mais para nós, tá? Animais que perderam sangue com hemorragia podem estar com a pressão muito baixa, tá?
Saturação de oxigênio, porque se a gente não esquece que há fluido, os líquidos corpóreos, o principal objetivo é levar nutrientes e dentre eles o oxigênio para as nossas células, tá? A função dos fluidos é levar todos os nutrientes, glicose, eletrólitos, aminoácidos, IO2, né, oxigênio, para as células. Então, se você está com a saturação de oxigênio baixa, você pode entrar numa acidose metabólica, você pode estar comprometendo aí a gasometria, né, do paciente, você pode estar tendo dificuldade. Isso mostra que está num quadro de desidratação, num quadro de má perfusão, tá bom? O hemograma é importante, porque, por exemplo, quando você está com um paciente desidratado, você vai ter um hematócrito aumentado, eu vou falar isso depois, tá bom? O hemograma também, gente, eu vou montar aula sobre a avaliação de particularidades dos exames do gato. Gato para fazer hemograma, ele tem que estar com a hidratação correta. A gente só faz hemograma assim numa emergência para avaliar se ele está desidratado mesmo, mas não dá para levar em consideração os valores. Por quê? Porque pode estar hemoconcentrado, tá? Então, às vezes você fala, esse gato estava ótimo, não tinha anemia, agora passou uma semana ele está com anemia. Você fez a fluido ali. Não é que ele já tinha anemia, ele estava com os valores concentrados. Então, é importante o hemograma também, tá bom? Vamos continuar aqui. Isso é só avaliação antes de fazer a fluida, hein, gente? Olha tudo que a gente tem que olhar, que não, na maioria das vezes, não se olha. Aí, fatores a serem considerados também para instituir a fluidoterapia, tá? Condição, se aguda ou crônica, isso muda também, tá bom? Se ele teve uma hemorragia agora ou se ele está perdendo fluido com vômitos diários. Todo dia ele vomita um pouco, Isso também muda como vai ser o cálculo da fluido que eu vou utilizar nesse paciente. Patologias, como eu falei, na hemogasometria, equilíbrio ácido básico. A pressão oncótica ou osmótica, se ela está equilibrada. Se eu tenho sódio normal, eu vou ter um equilíbrio da pressão osmótica, né? Vai ter equilíbrio entre o líquido intracelular e extracelular. Tá? Isso é o equilíbrio da pressão oncótica ou osmótica. Se eu vou ter anormalidades eletrolíticas, se eu perdi potássio num nefropata, se eu tô com um baixo sódio, que pode acontecer na nefropatia também, se eu tô com cálcio em excesso, então se eu tenho anormalidades eletrolíticas, tá bom? E se eu tenho comorbidades, se eu tive, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, se eu, por exemplo, um paciente começou a vomitar e ele é um diabético. Se ele começou a vomitar e ele tem quilotórax, tá? Tem paciente que tem vômito e ele é um paciente oncológico. Ele está perdendo fluido, mas porque ele tem uma neoplasia, ele faz aí quimioterapia. Então, a gente tem que levar em consideração essas comorbidades para poder fazer a reposição, ok? Tipos de distúrbio de perda de fluido no corpo. Era isso que eu ia falar um pouquinho aí para você. Mudança de volume. Então, quando aquele fluido, ou seja, todo o líquido que foi ingerido e está dentro do corpinho, aquele 60% que eu falei do peso do nosso gatinho, como é que pode acontecer um distúrbio aí fora da parte fisiológica? Então, são 3 coisas que podem acontecer. A primeira é a mudança de volume. Urinou em excesso, vomitou, está com muita diarreia. Mudou o volume, ok? Mudança de componentes. O que é a mudança de componentes? É aquela mudança de que você perdeu sódio, então você vai mudar o líquido de um lado do líquido extracelular para o intracelular. Você tem um pula de galho o líquido, entendeu? Perdeu eletrólito.
perdeu potássio, perdeu sódio. Então, você tem mudança de componentes e vai ter um distúrbio dos fluidos. E mudança na distribuição, como na ascite, numa PIF, por exemplo, né, que vai ter aquele líquido da PIF na região abdominal, pleural, efusões, no caso a efusão pleural numa PIF, uma efusão pleural num quilotórax, uma efusão num hemotórax, num trauma, tá bom? Então, essa a mudança na distribuição foi o que eu falei acima, que podia, quando você auscultasse ou palpa o abdômen, você vê aquele líquido acítico, né? É uma mudança, pode estar desidratado pela mudança na distribuição. Um hepatopata que vai ter uma albumina muito baixa, você pode ter uma mudança na distribuição, líquido acítico nesse paciente. Então, ele pode estar desidratado pela mudança da distribuição. Deu para entender? Então, isso que é o distúrbio de fluido.